Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Amanda e a nossa aula hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito bélico global centralizado na Europa que começou em 28 de julho de 1914 e durou até dia 11 de novembro de 1918. Essa guerra ela envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças opostas. De um lado eram os aliados e os impérios centrais, de outro lado, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Mas antes de falar sobre a Primeira Guerra Mundial em si, a gente tem que entender todo o contexto e os motivos que levaram até a Primeira Guerra Mundial. Lá nas últimas décadas do século XIX, a Europa ela vivia a Belle Époque. A Belle Époque é uma expressão, na verdade é uma expressão francesa que significa bela época, que foi o período de cultura cosmopolítica na história da Europa, que começou no fim do século XIX, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1971, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Na Belle Époque foi construída a Torre Eiffel e o Museu das Luzes, em Paris. A Belle Époque ela também definida como a Era do Ouro, a Era da Luz. Enfim, ela foi um período muito bom, era um período muito bom que a Europa estava vivendo. Era um período ali de paz, né, de prosperidade, de descobrimentos ali, descobrimentos tecnológicos, culturais, entre outros. Como a gente já tem a definição de Belle Époque, né? Então a gente vai começar a falar sobre os motivos que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. E um dos motivos foi a grande disputa imperialista que aconteceu entre os países europeus, né? A disputa pelos territórios dos países do continente africano e asiático. Então, como a gente já viu em alguns vídeos atrás, né? Tinha muita disputa entre esses territórios. Os países da Europa, os europeus, eles queriam ali, né, os territórios do continente africano e asiático. Também, um dos motivos, né, foi a unificação da Alemanha. A Alemanha, ela se tornou um país muito grande, se tornando uma ameaça para os outros países, principalmente para a Inglaterra, tá? Que era a maior potência mundial até então. E também ali o nacionalismo exagerado, né? Ele foi um dos motivos também para acontecer toda essa guerra. A gente tem que entender, né, que nacionalismo ele é diferente de patriotismo. O patriotismo ele é o amor aos símbolos do país, como por exemplo o amor à bandeira, amor ao hino, amor a símbolos do país. Já o nacionalismo ele é o sentimento de pertencimento a um povo. Então a gente tem aí a diferença, né, entre o nacionalismo e o patriotismo. Então havia nesse contexto povos que não possuíam países que eles pudessem chamar de seu, entendeu? Então eles não possuíam um país e eles queriam formar países, estados autônomos. E isso gerou muitos conflitos durante a época, principalmente ali na região dos Balcãs, o Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Os croatas, os romênios, entre outros povos, entre outros países, também queriam a sua independência, como eu já disse, gerando grandes conflitos ali dentro, né? A Alemanha, ela tinha ali uma briga com a França, né? Ah, Amanda, mas por quê? Porque a França ela queria se vingar da Alemanha, porque anos atrás havia ocorrido uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana. E na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha retirou da França o território da Alsácia-Lorena, que era um território muito importante para a França, por conta de toda essa riqueza. Era um território muito rico. Então, para a França, ele era um território muito importante. Então, a Alemanha foi lá e retirou, né, da França esse território. Então, desde então, a França ela alimentou ali uma inimizade pela Alemanha. A Alemanha também, ela tinha ali
uma certa indiferença com a Inglaterra também, desde lá da Revolução Industrial. Por quê, Amanda? Porque a Inglaterra ela era um país mais industrializado e que mais importava e que tinha a maior frota marítima do mundo. Então, tipo, era um país bem importante, bem grande. E quando a Alemanha se unificou, ela investiu muito na sua industrialização e na indústria marítima também. Então as duas ali ficaram meio que se afrontando ali, né? Como é você maior, você melhor que você, entendeu? Então ficou nessa briga as duas. Era uma disputa industrial e marítima, para ser mais sucinta. Então, desde esse fato, né, a, a Inglaterra ali nutriu um sentimento de amizade pela Alemanha e vice-versa, né? Agora a gente vai falar da Rússia, né? A Rússia ela era inimiga do Império Turco-Otomano e do Império Austro-Húngaro. Mas por quê? Porque a Rússia ela defendia o pan-eslavismo, que ela queria unificar os povos eslavos em um país só. E para isso ela queria pegar o território desses impérios, entendeu? Para unificar os povos eslavos. E a Sérvia também concordava com a ideia da Rússia. A Sérvia queria ali formar a Grande Sérvia, né? Que ela queria juntar todos os povos eslavos em um só país e também pegar a terra dos Balcãs. E a partir desse cenário todo de conflitos internos, os países eles começaram a fazer acordos e formar alianças entre si. Então ali foi aqui que a gente tem a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Quem eram os integrantes da Tríplice Aliança? Era a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, que entrou depois. Da Tríplice Entente era a França, a Inglaterra e a Rússia. A Alemanha, ela era inimiga ali da França e da Inglaterra, e a Rússia, ela era inimiga da Áustria-Hungria. Então, com todo esse cenário, né, os países eles começaram a se armar, a formar exércitos, a investir ali nos seus armamentos, né? Mas isso era, eles estavam ali quietos na dele ainda, entendeu? Então não tinha ali um motivo para uma guerra ainda. Então isso tudo foi chamado de paz armada, né? Porque no papel estava tudo bem, só que estava havendo conflitos internos, então era uma paz armada. Tava tudo ali no jeito para uma guerra, tava tudo preparado para uma guerra, só que não tinha um motivo grande para eles guerrearem. E foi então que em 28 de julho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele foi assassinado junto com a sua esposa, a duquesa Sofia, por um jovem nacionalista sérvio. E como eu falei, né, minutos atrás, a Sérvia, ela era inimiga da Áustria-Hungria. Então, ali, o assassinato do arquiduque Francisco, ele se torna o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, ali eles tinham motivo agora para guerrear. Naquela época, ali, o território ele era dominado pelos austríacos e por outros grupos clandestinos, que eles estavam ali na intenção de lutar pela sua independência, né? E dentro ali desse pessoal havia grupos, e um desses grupos era o Mão Negra, no qual Gavrilo Príncipe, ele participava do Mão Negra, ele era um integrante do Mão Negra. E ele foi o autor dos disparos que matou Francisco Ferdinando e a duquesa, né, a duquesa Sofia. Então ali ele matou, né, o arquiduque, e esse grupo ele tinha ligação com a Sérvia. Então, logo após o atentado, o Império Austro-Húngaro ele declarou guerra à Sérvia. E o que era para ser uma guerra punitiva, né, se tornou uma guerra mundial. O que era para ser uma guerra ali de pouco tempo, durou 4 anos, né? E a Alemanha, ela era aliada dos austríacos. Ofereceu ali apoio militar, né? E a Sérvia, ela era aliada da Rússia e da França, que ficaram
do lado dos sérvios, obviamente. E entre 1914 e 1918, os países adotaram estratégias militares que se baseavam no avanço territorial e na ampliação das trincheiras, que eram valas abertas no chão, onde os soldados se abrigavam e atacavam os seus inimigos. E foi nesse período que a Rússia ela saiu da guerra por conta da Revolução do Bolchevique. E foi então que os Estados Unidos entraram na guerra, logo após o ataque dos alemães. Lá em 1918, bem perto já do final da guerra, os países eles estavam utilizando de novos armamentos, como o ataque dos aviões de caça e os tanques de guerra. A Alemanha ela já não tinha mais força para reagir aos ataques da Tríplice Entente, né? Ela já estava ali bem deteriorada, né? Então foi nesse período ali de fraqueza que no final do ano eles se renderam, a Alemanha se rendeu. Então, com ali a rendição dos alemães, né, e o encerramento da Primeira Guerra Mundial em 1918, começou a se discutir os desdobramentos do Acordo de Paz. E foi então que o presidente norte-americano Woodrow Wilson sugeriu os 14 pontos de paz, no intuito de evitar novos conflitos mundiais. E foi a partir daí que surgiu a Liga das Nações. A Liga das Nações é basicamente a entidade internacional, né, que ela mediava as disputas entre os países de forma diplomática. E foi no ano de 1919 que o Tratado de Versalhes foi assinado. No Tratado de Versalhes, considerou a Alemanha a grande culpada pela guerra. Então, a Alemanha teve que pagar indenizações, né, para os países vencedores e ela foi alvo das maiores sanções de pagamento, né? Então, foi isso, né, que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. A gente viu os motivos que desencadearam, a gente viu como que se desenrolou a guerra, a gente conseguiu ver tudo, né? E então, gente, é isso a nossa aula de hoje, tá bom? A gente fica por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a aula. Vocês deem um like aí para ajudar a gente, tá? Se inscreva no nosso canal aí para você estar recebendo as notificações. E fiquem bem. Até a próxima aula.